Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez pedindo a proteção de Jesus, pedindo a proteção da espiritualidade que tem mantido os trabalhos dessa casa, para que hoje nós tenhamos uma noite de muita tranquilidade, de muita paz, que os estudos que nós fizermos hoje sejam de grande valia para os nossos corações, para as nossas obras, para os nossos pensamentos, para tranquilizar as nossas almas. Nós vamos falar hoje sobre uma parábola bastante interessante, porque ela começa tendo vários nomes. Ela é uma das poucas parábolas que tem pelo menos 3 nomes que a gente conhece. É a parábola dos rendeiros infiéis, ou parábola dos lavradores maus, ou parábola dos vinhateiros homicidas. Esse nome, parábola dos vinhateiros homicidas, é o nome dado por essa tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra. É interessante até a título de curiosidade, a gente fazer um comentário a respeito disso, porque que uma parábola tem tantos nomes diferentes, né? Na verdade, são as traduções. Nós temos, assim como a Bíblia católica ou a Bíblia protestante, elas têm várias traduções diferentes, e as traduções elas não variam no seu conteúdo, mas varia de acordo com o tradutor, usa uma ou outra palavra. Da mesma forma acontece com o que nós chamamos o Pentateuco Espírita, que são as 5 obras básicas que estão inclusive aqui no meu lado, codificadas por Allan Kardec, que também tem aproximadamente 10 traduções diferentes. Então a gente vai achar termos, o conteúdo mesmo, mas termos diferentes em cada uma delas. E essa parábola, ela está contida também, é uma coisa não muito comum, ela está contida em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os chamados evangelhos sinóticos. São os evangelhos que, sinóticos significa de parecidos, né? Que as histórias se parecem, que a sua formatura, né? Se parece, seu formato, melhor dizendo, se parece. E também essa parábola aparece no Evangelho Apócrifo de Tiago. Então vamos começar lendo essa parábola para que a gente possa falar um pouquinho sobre ela. Parábola dos vinhateiros homicidas. Eu escolhi a leitura de Mateus nesse esse Evangelho de Haroldo Dutra, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra. Parábola dos vinhateiros homicidas. Está em Mateus, no capítulo 21, versículos 33, começando, né? Ouvi outra parábola. Havia um homem, senhor de casa, que plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, tomando os seus servos, açoitaram um a um, mataram a outro e apedrejaram outro. Novamente enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes do mesmo modo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E tomando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles agricultores? Eles lhe dizem: fará perecer horrivelmente os malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos a seu tempo. Jesus lhes diz: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitam, essa se tornou cabeça de ângulo, proveito do Senhor, e é maravilhosa aos seus olhos. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que produza seus frutos.
Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, sobre quem ela cair, o esmagará. E tendo ouvido a sua parábola, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que falava a respeito deles, e procurando prendê-lo, temiam as turbas que o consideravam profetas. Eles tiveram medo de prender Jesus porque tinham muitas pessoas ouvindo a parábola e eles tiveram medo da reação daqueles que ouviam. Bom, nós sabemos que, na verdade, as parábolas, elas trazem ensinamentos morais que nos chamam, nos conclamam a estimular, conclamam a mudanças comportamentais, né? Nessa parábola especificamente, Jesus quis mostrar a seus discípulos quem são esses lavradores que prejudicam a sua seara. Seara é a humanidade, né? A seara de Jesus, a seara de Deus é a humanidade propriamente dita. Nós podemos fazer uma interpretação dessa parábola começando no início de tudo, lá com Abraão, quando Deus promete a Abraão fazer dele e de seus descendentes pessoas abençoadas e dar a eles a terra que seria a Palestina. Com essa promessa, o povo de Israel se torna um povo abençoado. E Deus começa a mandar a eles os profetas. Quem são os profetas? Nós temos vários profetas que se a gente ler o Velho Testamento, a gente vai encontrar na Antiguidade Elias, Eliseu, Daniel e até o próprio Moisés. Na verdade, profetas são médiuns, são aqueles homens capazes de levar a mensagem de Deus, são os que se comunicam com Deus e passam suas mensagens para os homens. Mas a gente lendo na Bíblia e a gente percebe que o povo de Israel não recebeu esses profetas da maneira como Deus esperava que eles os recebessem. Porque o que é um profeta? O profeta é alguém que te alerta, não é alguém que passa a mão na sua cabeça. É alguém que te chama a atenção, que te corrige, que te leva a um conhecimento capaz de mudar um comportamento seu. Isso não agradava aos poderosos de Israel. Então, esses profetas que foram mandados por Deus, eles, da mesma forma, né, como acontece na parábola, e é a eles que Jesus se refere na parábola, foram os servos que o dono da vinha manda para receber os frutos do produto da vinha. Nós podemos dizer que o dono da vinha, é lógico, está muito claro que o dono da vinha é Deus. E ele manda os seus servos, que seriam esses profetas, para receber os frutos dos ensinamentos que eles levaram ao povo judeu, principalmente o monoteísmo. Foi o povo que primeiro aprendeu e entendeu que só existia um Deus. Então eles foram recebidos de forma desastrosa, né, pelo povo de Israel, muitos deles mortos de forma muito dura, né, muito cruel. E aí, como Deus manda esses primeiros servos, fazendo a comparação com a parábola, e esses servos são mortos, ele manda outros servos, e novamente Deus faz isso, manda outros discípulos, outros profetas. E esses profetas, da mesma forma, são muito mal recebidos pelo povo de Israel. Finalmente, ele diz, bom, se eu não consigo ter sucesso no recebimento, né, do meu lucro com os meus servos, eu vou mandar o meu filho, porque com certeza o meu filho eles respeitarão mais. E assim ele faz. E quem é o seu filho? Quem ele envia para cobrar essa dívida? Jesus. E o que acontece com Jesus? Da mesma forma, o povo de Israel o crucifica.
Na verdade, os romanos e o povo de Israel. Que o povo de Israel era dominado pelos romanos, eles não tinham o poder de tirar a vida de ninguém. Eles apenas conduziam, né? Eles apenas votaram para que Jesus fosse crucificado. E assim, os romanos, juntamente com eles, fizeram. Então, na verdade, é muito simples entender essa parábola, porque as comparações que Jesus faz são muito claras para nós. O Senhor da vinha é Deus, né? Os trabalhadores da vinha somos nós. Os servos que ele manda para cobrar suas dívidas são os profetas. E, finalmente, é Jesus que vem para essa cobrança. Os profetas, eles realmente não foram compreendidos pelo povo de Israel. E Jesus utiliza de uma vinha, né? Ele se utiliza da vinha porque a vinha era o símbolo do povo de Israel. Inclusive no livro dos Espíritos também é utilizado a vinha, né? Que é o símbolo da vida, na verdade, era o símbolo do povo de Israel. E ele faz, no final dessa parábola, ele faz uma profecia. Quando ele fala que ele envia o Filho, que Deus envia, que o Senhor Davi envia seu Filho, e da mesma forma ele é morto, Jesus faz uma profecia. Ele já antecipa o que aconteceria com ele, a sua crucificação. Essa parábola foi dita 10 dias antes da sua crucificação. Então ele já antecipa o que aconteceria, ou seja, ele conhecia já de antemão, claro, por tudo que ele iria passar. Acontece que depois de Jesus, vem outros profetas, né? Vem aquelas pessoas, vem os seus seguidores que veem a importância dos seus ensinamentos e a necessidade de que esses ensinamentos sejam levados para além do povo de Israel, para além de Jerusalém, para além daquela região. E assim faz Paulo, que era um perseguidor inicialmente dos cristãos e se transforma num dos maiores, ou se não o maior divulgador do cristianismo fora do povo. Na verdade, Paulo vai levar o cristianismo para os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram os não-judeus. Eles até podiam ser judeus, mas eles não eram israelitas. Eles nasciam em outros locais, porque a gente pode ser judeu sem ter nascido em Israel, não é verdade? Por uma opção, você pode fazer essa opção. Mas eles tinham crença em outros deuses, eles não compartilhavam das crenças do povo de Israel. Então, por isso, Paulo sai dos muros de Jerusalém e vai para Éfeso inicialmente para levar esses ensinamentos de Jesus para os gentios, para a humanidade. E ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer com que o cristianismo, que inicialmente era uma seita do judaísmo, né? Assim como nós temos os protestantes que se dividem em vários segmentos diferentes, até dentro da própria Igreja Católica, nós temos segmentos diferentes dentro da própria Igreja Católica, como os carismáticos, por exemplo. Nós também havia isso naquela época. O cristianismo era uma seita dentro do judaísmo. E o Paulo fez com que o cristianismo se tornasse, na verdade, uma religião, a religião cristã, da qual nós espíritas fazemos parte. E é interessante, né? Porque nós somos espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita. Quem está agora aqui nos assistindo, com certeza, se não for espírita, é um simpatizante da doutrina espírita, e a gente conhece tão pouco dos ensinos de Jesus. Por mais que a gente acredite que conheça, nós conhecemos muito pouco dos ensinos de Jesus, porque uma coisa é conhecer a Bíblia de cor e salteado, outra coisa é você
fazer com que essa informação que você tem através da leitura se transforme num conhecimento e esse conhecimento transforme você em um verdadeiro cristão. Então nós somos espíritas, cristãos, e os cristãos hoje, eles são a maior religião do mundo. 28%, isso é um censo de 2012, 28% das pessoas são cristãs. As outras vêm depois dos cristãos, vem o islamismo, que tem 22%, e aí vai sucessivamente, incluído nessa estatística os ateus também, né? Então, a gente chega até aqui, por exemplo, estamos estudando as parábolas de Jesus. Com certeza existe uma intenção por trás do estudo das parábolas de Jesus. Nós sabemos que as parábolas, elas nos provocam, ou elas tentam nos provocar uma mudança de comportamento. E aí a gente faz o seguinte questionamento: será que realmente nós temos aproveitado essa oportunidade que nos é dada? Olha só, vamos pensar da seguinte forma. Essa terra, nós somos a terra. Aquela vinha que Jesus se refere, nós somos a terra onde a semente é plantada. Nós somos a terra. Quando a gente tem a oportunidade da reencarnação, e é muito importante que a gente lembre sempre que só 25% dos espíritos estão encarnados, os outros não estão aqui, encarnados, não estão aqui nem em outro lugar, nem em outra morada. Eles estão no estado de espíritos, né? Não tem um corpo físico. Então, 25% está encarnado. Nós estamos fazendo parte desses 25%. O que significa isso? Significa que a cada 4 espíritos que querem encarnar, só um encarna. Vocês já pararam para pensar que nós somos esse um? Que entre 4, é como se a gente estivesse fazendo uma prova, esse um, que entre 4 fomos escolhidos para essa nova oportunidade? Foi dada essa oportunidade para nós. Nos foi dado este presente, que é a reencarnação. Que é a reencarnação? A oportunidade de crescimento, a oportunidade de evolução. E será o que nós estamos fazendo nesta terra onde essa semente foi jogada e onde nós tivemos essa grande oportunidade de nascer novamente, de nascer num outro corpo, de passar pelas experiências que nós passamos, porque é muito interessante que por mais que a gente sofra, por mais que a gente se lamente, por mais que a gente reclame da vida, ninguém quer morrer. Não é engraçado? A gente reclama, a gente se lamura, a gente fala 1000 vezes assim, eu preferia morrer, mas isso não é verdade. Ninguém quer morrer. Então a gente pergunta, meu Deus, será que nós estamos aqui já no meio do ano praticamente? Segunda-feira é dia 1º de junho. Nós estamos há 60 dias fechados em casa. A maior parte das pessoas só está saindo para trabalhar aquelas pessoas que exercem serviços essenciais. As outras estão em casa, fazendo trabalho home office, ou em casa de férias, ou em casa afastados do trabalho, enfim. Vocês já imaginaram nas inúmeras oportunidades que nós temos durante esse tempo de estudar? De estudar, olha o tanto de cursos, olha o tanto de aulas, olha o tanto de debates espíritas, palestras espíritas e não espíritas, conhecimentos que estão sendo colocados à nossa disposição de graça, para que a gente possa aproveitar esse tempo. E o que nós estamos fazendo desse tempo? O que nós estamos fazendo hoje aqui assistindo essa palestra? Obviamente, a gente se questiona, terminada essa palestra, como é que vai ser meu comportamento? Eu estou vigilante? Eu estou aproveitando essa oportunidade? Como que eu estou vivendo hoje?
Estamos vivendo numa época completamente atípica, uma situação que jamais vivenciamos, mas com oportunidades inúmeras. E nós aqui, nesse momento que estamos conversando sobre uma parábola de Jesus, nós temos a oportunidade de reflexão sobre isso. E aquelas pessoas que não têm essa oportunidade? E aquelas pessoas que não acordaram ainda? E aquelas pessoas que não puderam? Ou que, como a gente diz na gíria, aquelas pessoas que a ficha não caiu ainda, que não pararam para pensar que a vida não é só o corpo, que a vida não é o corpo, a vida é o espírito. O corpo é só o nosso envoltório para o espírito. E a gente muitas vezes não para pensar nisso. E esse tempo vai passando e nós já estamos no meio do ano. O que nós fizemos até hoje? O que nós estamos aproveitando dessas parábolas que estão sendo, olha, nós temos aqui nessa casa 2 parábolas por semana, aproximadamente já há 2 meses, né? Quantas parábolas já foram ditas? Existem outros estudos, outras casas também estão oferecendo outros estudos sobre outros temas. O que a gente está fazendo disso? A gente ouve essa palestra aqui, ou ouve qualquer outra palestra, termina, a gente reflete sobre o que a gente ouviu, a gente põe isso em prática, porque muitas pessoas estão trabalhando agora, muitas pessoas até gostariam de poder estar assistindo uma palestra, mas elas não podem, porque elas estão trabalhando. Muitas pessoas não acordaram para isso, como eu disse anteriormente ainda. Como que a gente pode tratar aquelas pessoas da mesma forma como nós achamos que temos que ser tratados? Aí a gente vem novamente, vai lá no Evangelho e tem aquela fala de Jesus que diz: muito será pedido a quem muito é dado. Nós, na condição de espíritas, nos tem sido oferecido muito, nos tem sido dado muito, mas o que nós temos feito com isso que nós temos recebido? Quem somos nós nesta parábola? É a minha indagação. Qual a nossa posição nessa parábola? Vamos nos colocar no lugar daqueles vinhateiros, né? No lugar daqueles lavradores, no lugar daqueles trabalhadores da vinha. Será que se hoje chegassem pessoas trazendo conhecimentos novos para nós captaríamos isso? Nós realmente internalizaríamos isso? Nós mudaríamos a nossa vida a partir disso? Ou nós simplesmente iríamos ignorar como fizeram esses homens, esses trabalhadores da parábola? Se viesse novamente o filho do dono dessa terra onde nós estamos cultivando, será que nós abraçaríamos as suas palavras? Nós o acolheríamos ou nós faríamos exatamente como fizeram os lavradores dessa parábola? Eu expulso ou eu acolho os ensinamentos do nosso mestre? Eu expulso ou eu acolho Jesus na nossa vida? Lá fora, no meu comportamento diário, no meu comportamento do dia a dia, eu estou refletindo aquilo que eu tenho estudado? Essas parábolas têm feito com que eu reflita sobre o meu comportamento? Como eu tenho agido fora daqui? Como eu ajo depois que eu ouço uma parábola, uma palestra? Como eu ajo? Eu acolho ou eu expulso? Na carta de Paulo aos Efésios também, ele também faz essa colocação, né? Acorda tu que dormes. Nós estamos dormindo ou estamos acordados? Estamos atentos? Estamos vigilantes? Estamos preocupados? Olha só, nós temos passado por essa situação de 60 dias afastados, muitos de nós, das pessoas que nós amamos.
sem poder dar um abraço. Nós, brasileiros, extremamente afetuosos, nós temos o hábito de abraçar, de beijar. Olha só para nós como tem sido difícil esse afastamento. Mas o que nós temos feito nesse período que é necessário isso? Aqui a parábola é muito clara. Ela disse que será dado a essa oportunidade quando ele fala aqui da pedra angular, né? Ele fala assim, Jesus lhes diz: nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo, proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Essa pedra é aquela pedra que numa esquina tem a pedra que sustenta o que eu entendo, né? A pedra que sustenta os pilares, né? É chamada cabeça de ângulo. Por isso eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza seus frutos. Quer dizer, nós tivemos a oportunidade da reencarnação. Nós aqui que estamos aqui, né? Se nós não aproveitarmos, isso nos será tirado, porque nós não voltaremos. Vai ser dado a outro essa oportunidade, para que Deus veja o que o outro vai fazer com aquele terreno que ele recebe para plantar. Como eu disse inicialmente, esse terreno é a nossa vida, essa terra é a nossa vida. E como fala na parábola do semeador, a semente que cai em nós, elas brotam ou não, vai depender do tipo de terreno que nós somos, do tipo de solo que nós somos. E é assim que a gente tem que trazer para a nossa vida. E é isso que essa parábola quer nos dizer. O povo de Israel recebeu todos os apóstolos, todos os profetas e os tratou de uma forma totalmente cruel. A maioria deles. Recebeu Jesus e fez a mesma coisa. Então esse povo, e aí trazendo para a nossa vida, nós recebemos o presente da reencarnação. O que nós estamos fazendo com isso? Como foi dito, é tirado. Como foi tirado deles e foi passado para outros povos, esses ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente aproveite esses dias, esse período de reflexão. Nós que reclamamos tanto da falta de tempo para fazer tanta coisa, hoje nós temos tempo de sobra e reclamamos que temos tempo demais, gostaríamos de estar fazendo outras coisas, né? Então a gente está tendo a oportunidade. Tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque vai ser chegado um tempo que essa oportunidade só vai ser dada para aqueles cujo terreno é fértil. E nós precisamos, para que consigamos chegar à evolução que Deus espera de nós e para a qual nós fomos criados, nós precisamos de ser semeados e dar frutos proveitosos. Não nos esqueçamos disso. Não desperdicemos essa nossa oportunidade de reencarnar. Não joguemos fora esse presente que Deus nos deu. E para finalizar, eu vou ler para vocês uma pequena mensagem do livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, é o capítulo 116, chama Ouça-nos. Disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-no. Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, que é o que eu acabei de falar. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam um céu
angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são um simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrenas? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Ou seja, não adianta virem profetas se nós não estivermos abertos com o terreno fértil para receber os seus ensinamentos. E lembrando a vocês que no dia 1º/6, já foi aí a metade do ano praticamente, segunda-feira, nós continuaremos com o estudo das parábolas, dessa vez a parábola da candeia. E quem vai levar esse estudo é a nossa amiga Valéria Terra. Nos encontramos lá.